Está no ar o Pod Festas. Eu sou Denise Bittencourt, a host da vez. E hoje nós vamos falar o que pode atrapalhar a cerimônia de casamento. O Pod Festas é um podcast voltado para interessados em eventos, casamentos, 15 anos, festas de formatura, aniversário. Para saber tudo o que rola nos bastidores e frente às festas, você nos acompanha. Se está no YouTube, a gente pede que se inscreva no canal, porque vai nos entregar mais e mais gente nos acompanha. Se está no Spotify, também se inscreva. E estamos também no Google Podcast. E nós temos uma embaixadora nacional. Olha, gente, está conosco o Projeto Noivinha, que é um dos maiores portais de casamento do Brasil. A Jéssica está à frente desse portal, com site, Instagram, cheio de dicas, com fornecedores incríveis que ela apresenta e tem um grupo de noivas. Vale muito a pena seguir, @Projeto Noivinha. E hoje eu tenho aqui essa mesa maravilhosa, recheada com 3 mulheres feras no setor. A cerimonialista Letícia Gomes, a celebrante mestre de cerimônias Grazi Nunes e a produtora musical e cultural e de eventos, Núbia Ruff. É uma honra, meninas, tê-las aqui e vamos para o nosso papo. Então, primeiro eu vou apresentá-las. A Letícia Gomes é cerimonialista, iniciou sua carreira em 2008 numa casa de festas infantil, na recepção, e logo assumiu a gerência, onde ficou por 1 ano, sendo convidada para assumir também a gerência de uma outra casa que inaugurava em Porto Alegre, onde permaneceu até 2015. Nesse período, ela teve a oportunidade de trabalhar com várias renomadas organizadoras, que se tornou a sua maior escola e fez alavancar a sua carreira solo em 2015. E aqui está ela para compartilhar a sua jornada. E aí, Letícia, complementa aí o que quer falar mais um pouquinho sobre você. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui ao lado de mulheres aí tão vencedoras e batalhadoras. Mas, primeiro, antes de eu falar um pouquinho de mim, eu queria dizer para vocês o quanto eu acho legal esse projeto de vocês. Essa conexão dos fornecedores de eventos. É um setor tão grande, às vezes a gente não consegue conhecer todo mundo, né? Porque a gente vai indicando quem a gente já tem a confiança. E eu acho que vocês estão abrindo um leque enorme para que a gente se conecte. Isso é muito bacana. Eu sempre admirei vocês, porque vocês sempre dividiram o conhecimento de vocês com todo mundo. Mas esse projeto, para mim, está sendo incrível. Estou super feliz de estar aqui. Mas, falando um pouquinho de mim, eu comecei sem pretensão nenhuma, assim, no setor de eventos, né? Eu tive esse convite dessa casa de festa infantil, eu já tinha um outro trabalho. Como eu sempre trabalhei, assim, em comércio e muitas horas de trabalho, eu achava que eu estava trabalhando muito pouco nessa empresa, né? E aí eu comecei a procurar outras coisas e caí nessa casa de festa. E durante todo esse período que eu trabalhei lá, para mim foi a minha maior faculdade, porque eu acho que nada como a prática para nos ensinar. Existem cursos ótimos, né, que nos mostram muita coisa, mas eu acho que é na prática que a gente aprende. E eu tive portas abertas, assim, inúmeras, com muitas organizadoras que eu trabalhei. E em 2015 eu resolvi, não, vou para a carreira solo e eu estou aí até hoje. Né? Eu sempre procuro muito humanizar os atendimentos. A minha empresa é só eu sozinha, eu tenho as gurias que me auxiliam, né? Porque eu pego até 2 eventos por dia, então eu tenho uma equipe muito bem treinada e da minha confiança, mas eu procuro humanizar. Né? Então, tem gente que me pergunta, tem gente que me pergunta, mas quem sabe expandir, quem sabe aumentar a empresa? Não, nesse momento não sei amanhã, mas nesse momento eu gosto disso mesmo, de ter tempo, de poder me reunir, de poder dar uma atenção, de poder estar disponível no WhatsApp, né? Eu vejo que as pessoas querem essa segurança, querem esse carinho, muito mais do que uma profissional. A gente se torna amiga, porque é muito tempo de envolvimento, né, com os clientes, assim, é muito tempo decidindo muitas coisas e a gente acaba se tornando muito mais ali do que uma prestadora de serviço. E a tua área de atuação é somente casamentos? Não, eu faço todo tipo de evento social, corporativo, 15 anos, formaturas. Segue aí, é @Letícia Gomes, né? Isso. Agora, a Grazi Nunes.
é celebrante, mestre de cerimônias. Possui formação em celebrante de casamento profissional, realizada em São Paulo. Realizou curso de florais, mestre em reiki, possui formação em psicoterapia reencarnacionista. Possui também experiência em capacitações e treinamentos com humanização no ambiente de trabalho. Devido à sua experiência e base profissional, que é a enfermagem, olha só, onde trabalhou por 16 anos e atuou em grandes empresas de diversos segmentos. Para Grazi Nunes, a espiritualidade sempre faz parte das questões pessoais na sua base familiar. É católica, onde comentava e coordenava celebrações, muitas vezes para mais de 3.000 pessoas, olha isso! Desde sua adolescência. Também já estudou e meditou pelos preceitos de Osho e possui conhecimentos de estudo em Cabala e cultura celta. Grazi, complementa aí essa formação. São muitas informações, né, que eu tenho, que eu possuo, na verdade. E durante um período, passei anos estudando, entrava num curso, saía de outro, entrava no outro. E as pessoas me perguntavam, onde você vai te levar isso? Aonde, o que tu quer? Aí já tive consultórios, enfim. E eu dizia assim, em algum lugar eu vou chegar. E chegou. E nisso veio a questão da celebração, que foi um presente me dado, me proporcionado aí, como tantos outros celebrantes, eu fui convidada para celebrar casamentos de uma amiga, que no final essa celebração acabou sendo o casamento de 2 irmãs, né? As 2 irmãs acabaram casando naquele primeira celebração que eu fiz. Isso foi num sábado, em janeiro. Na segunda-feira eu já procurei uma mentoria com outros celebrantes referências no mercado. No outro sábado eu já estava auxiliando a fazer outros casamentos e nunca parei. Fui para São Paulo, quando voltei, a agenda já fluiu. E é um acontecimento que caiu de presente, é uma missão que aí sim eu entendi o porquê que eu estava fazendo toda a degrau para chegar até lá. Todas essas construções que hoje me são informações que qualquer casal com qualquer base chega e eu consigo compreendê-los, entendê-los e abraçá-los dentro da sua espiritualidade, vivência, crença, enfim. Olha que bem. Uma perguntinha agora, fiquei curiosa. Tu gosta mais de ser celebrante ou cerimonialista? Olha, até eu errei. Cerimônia. De cerimônias. Que isso é uma coisa muito importante até de se falar. O celebrante, ele tem um envolvimento muito maior, né? Eu me envolvo com aquele casal, eu compro aquele sonho junto, eu vivo aquele sonho junto, eu sei de tudo. Tanto é que eu me emociono em muitas celebrações, porque eu também estou vendo o sonho se concretizar. E o mestre de cerimônias é uma atividade muito mais formal, né? Eu vou lá, entrego aquela informação, colocando alguma emoção, talvez, se o momento pede ou não, enfim, depende, né? Muito do que é. Mas é um trabalho... eu vejo em linhas diferentes, assim. Né? Eu sou muito mais emoção, junto com a parte técnica, e o outro, de repente, eu sou muito mais técnica, com algumas pitadinhas de emoção, dependendo do que pede. Tá certo. E a Núbia Ruff, da Camerata Cor, que é uma empresa de música ao vivo para eventos, que já está há 15 anos no mercado. É formada esta empresa por 2 profissionais, a Núbia Ruff, que está conosco hoje, que é produtora cultural de eventos, e o Humberto Maier, que é violinista, arranjador e maestro. Organizam atrações artísticas para eventos, orquestras, grupos musicais, artísticos e performáticos sob medida. Utilizam instrumentos de orquestra e combinações variadas, cantores, grupos vocais, acordeon, cajón, bateria, carrom, olha eu, não sei dizer, carrom, agora sei, bateria e violão. Núbia, complementa aí para nós, o que mais que tem na Camerata? É isso. Não, a empresa somos eu e meu marido, né? E aquelas coisas, né? Eu tinha uma carreira, eu me formei em artes plásticas, construí uma carreira na área da produção cultural e editorial. E aí eu casei com o Beto, enfim, e aí ele dizia assim, eu preciso que tu vá comigo nesse casamento.
Porque, não, vai comigo, aí tu dá uma olhada. Eu comecei a ir com ele nos casamentos. E aí eu cheguei em casamentos que a noiva, às vezes, agora não acontece mais isso, mas isso acontecia muito, a noiva não contratar alguém para estar na igreja. Não contratar alguém para estar organizando o cortejo. Eu comecei ajudando o Beto organizando o cortejo. Ele me avisava, eu escrevia na minha mão as entradas, aí eu ia lá na frente da igreja e ajudava as pessoas. Porque era outra época. Não, 15 anos atrás o mercado mudou muito. Né? O mercado mudou muito. Então, eu comecei a trabalhar assim. E também a mesma coisa. Eu sempre gostei de muitas coisas. Então, eu estudei marketing, aí eu estudei design, aí eu estudei produção, eu era envolvida com um monte de produção cultural. Eu estudei música durante muitos anos da minha vida. Eu toquei piano, eu cantei, eu toquei flauta. Então, eu tenho todo um background. E esse é o diferencial, né? De tu estar pronta para o que o cliente te pedir. Se o cliente... E eu escuto muita música. O Beto não é tão flexível. Eu tenho que dar umas cutucadas nele de vez em quando. Mas eu escuto muita música. E todo tipo de música. Então, eu tô preparada. O que o cliente vier e né? A gente já passou, né, por algumas, assim, alguns desafios. Núbia, por favor, um grupo italiano, assim, do nada. Eu amo esse tipo de desafio. É o sal da terra, né? É muito legal. Fazer o diferente também, né? Exato. E a nossa especialidade é essa, né? O cliente, às vezes, ele tem um sonho de alguma coisa que ele viu ou que ele imaginou e que não é todo mundo que consegue resolver. Tu tem que estudar para resolver. E assim, tem uma história que a gente passou agora há pouco, que eu pedi um orçamento para a Núbia, que a cliente queria uma mini orquestra para uns 15 anos. Mas assim, até por orientação da Núbia, é inviável, porque nós não temos espaço físico no salão para esse atendimento. Exato. Então, é um trabalho que vai um pouquinho mais além, né? Uma assessoria. Por isso que eu sempre coloco, quando eu me apresento no release, assim, a gente faz uma consultoria para ajudar a pessoa a visualizar o todo. Porque às vezes a pessoa quer o nosso clássico, violino e saxofone, não funciona. Já fica, lá para aquela câmera lá. Não funciona. Não funciona. Porque são 2 instrumentos melódicos. Mas as pessoas têm esse sonho porque elas não conhecem. Então, a gente faz uma consultoria. Então, quem sabe tu faz... usa assim, porque funciona melhor assado, a sonoridade que tu quer. Às vezes os noivos são completamente clássicos. Já passei por isso, noivos completamente clássicos. E a noiva queria um ukulele na igreja. Oi. Aí eu fui pra reunião assim, meu Deus do céu. Tá, sentamos, conversamos as músicas todas tradicionais de casamento. Ave Maria, tá? E aí o Beto falou assim, por que o ukulele? Daí assim, porque eu acho bonito. Mas não casa nesse casamento, né? Então vamos conversar. Não, e a maior parte dos noivos é super flexível e compreende, né? Explicando tu bem, pode né? usar. Tu pode usar em outra situação, enfim. Deixa pra festa, né? Né? Ou se fosse um casamento ao ar livre, aí tudo bem, aí tu faz outras coisas, né? Mas é isso, essa consultoria, né? Para tirar o melhor proveito do investimento, para ficar realmente uma coisa de sonho. Que legal. Então, meninas, já apresentadas, essas belas mulheres aqui, poderosas nas suas atividades, vamos entrar no nosso assunto, que hoje é o que pode atrapalhar uma cerimônia de casamento. E aí a gente vai falar principalmente na cerimônia ao ar livre, ou na praia, ou no sítio, numa fazenda, lugares mais alternativos ou até apropriados para casamento, mas que fogem do tradicional igreja, ok, meninas? É essa a nossa pauta. Então, eu vou começar assim por esse começo. Letícia, o que pode dar errado numa cerimônia de casamento? Tem muitas coisas que podem dar errado numa cerimônia de casamento, né? Eu acho que é um assunto bem complexo, assim. Mas eu vejo o primeiro ponto, quando chega um cliente até mim, que sempre quando o cliente vai contratar o cerimonial, a primeira coisa é o número de convidados, a data, né? O perfil que deseja. E nessas reuniões a gente capta um pouquinho do perfil do cliente. Eu acho que a primeira coisa é o perfil. Esse cliente, ele tem um perfil de conseguir lidar com os imprevistos ou vai encarar um plano B super bem ou não. Porque tem clientes que não têm esse perfil, que vão ficar nervosos, que vai acabar o casamento. E aí orienta, olha, é melhor tu ir para a igreja ou para um local fechado, né? Não, capaz. Tem pessoas que têm uma coisa de controle que não conseguem exatamente, é controle. A palavra certa é o controle. Tem gente que não consegue lidar com o plano B ou com algum imprevisto, né? E a cerimônia ao ar livre, a gente tem que pensar que é quase uma loteria. Exatamente. Do dia estar totalmente perfeito. Porque se tem muito vento, estraga. Se está muito calor, se está muito frio. Se choveu a semana inteira, mesmo que não chova naquele dia, se é numa grama. Então, a pessoa tem que estar muito aberta, que nem tudo pode sair como ela deseja. Que a grama pode estar ensopada, que a gente pode ter que
ter um Barro, tablado, muito barro. né? Então, tem muitas coisas. Então, eu gosto sempre de ver isso. Perfil. O perfil. Mas, principalmente, daí ver questão, né? Aqui no Sul, hoje em dia, é tudo muito imprevisível, né? Não existe As mais... 4 estações no mesmo dia. Exatamente. exatamente. Então, Cada é vez muito mais. difícil de prever, né? Se, olha, outubro é melhor. Eu já fiz um evento em outubro que era um calor terrível em outubro, né? Então, eu gosto de filtrar a época e aí ver a questão de horário, principalmente, né? E filtrando essas coisas assim. Mas o meu maior medo é sempre o perfil ali do cliente, para mim, né, gurias? Eu não sei, assim, para vocês, mas eu gosto de ver. Porque uma pessoa tranquila e que vai ter a confiança em ti, ela vai te ouvindo e a gente vai jogando ali para, porque tem clientes que às vezes já me falaram uma vez que era um ar livre, e eu comecei a fazer perguntas pensando no plano B. E a pessoa, mas que pessimista. Daí eu digo, não sou pessimista. Não, querida, até eu sou profissional. né? Mas assim, a gente tem que pensar, né? A gente tem, então, é pessimismo, não estou agorando nem nada. Tem que mas trabalhar com todas as hipóteses. É a minha possíveis, função, né? eu tenho que lembrar o que pode acontecer. Eu fiz um evento ali na Ilha das Flores, sabe? Num local ali, e que a semana inteira choveu. E no dia não estava chovendo, mas estava um caos para chegar, sabe? A gente botou tablado de última hora, enfim, o toldo já estava previsto, botamos, mas tivemos que expandir o tablado, porque para as pessoas chegarem até... E a maré, que isso eu não sabia também, porque eu digo, tudo é a prática que a gente vai sentindo, né? A maré, durante a cerimônia, começou a subir... E eu, naquela tensão que eu digo, termina, sabe? E a maré, deu tudo certo, terminou, deu bem. Mas foi assim, direitinho, e a maré subiu. E não estava chovendo mais, mas tinha sido uma semana de tanta chuva. Chove nas cabeceiras, a maré sobe. Uhum. E não era na beira, assim, era mais afastado, mas para ver como isso impacta. Grazi, e se tu tá nessa situação, tu é a celebrante desse casamento e tá a maré subindo, e tu olha pra trás, a cerimonialista... Tu te abraça em mim e... Na verdade, tu nem viu, porque tu tá ali de costa. Mas a cerimonialista tá vendo, te faz um sinalzinho, assim. Tu acelera a celebração. Acelera. Já aconteceu algo parecido assim? Eu gosto de me comunicar com o cerimonial, assim, até que eu sinto, claro, não preciso muito tempo, porque a gente não tem muito tempo, né, hábil para ter criar uma relação ali, mas que a gente possa conversar algumas vezes, alinhar, e eu chego bem antes, justamente para a gente poder, não, vou ficar te olhando, ou qual, né, qual é a senha? quem da tua equipe vai ficar ali, né, na distribuição de lencinhos, sei lá. Porque o contato visual é muito importante. Eu preciso porque essa de alguém cliente, ela de nem referência. Percebeu. Ela nem percebeu que a maré estava subindo, mas estava. Eu preciso de alguém de referência. Exatamente. E aí, justamente, assim, se precisar acelerar, ou daqui um pouco eu fico com o meu celular aqui embaixo, faz um linkzinho e eu, na hora dos votos, dou uma olhada, de alguma forma, para a gente poder acelerar. E já cortei celebrações, pedacinhos, assim, né? Principalmente quando teve uma celebração que era ao ar livre e começou a chover, né? E era aquela fase, tava umas nuvens querendo entregar o momento. E aí eu combinei com o casal e combinei com o cerimonial. Eu disse assim, olha só, caso comece a cair alguns pingos, porque não tinha toldo, né? E eu me preocupo com os convidados. Também. E aí todos os convidados ali, daí eu disse assim, caso inicie alguns pingos que, né, não dê pra gente segurar, eu vou dar um jeito de encerrar aquele momento que a gente está fazendo, eu vou finalizar a celebração para que ocorra a saída de vocês, e caso falte algum momento, porque no caso deles, eles queriam um cerimonial especial, aquele de plantar as árvores e não sei o quê. Aí eu disse, caso falte alguma parte para complementar que a gente acha necessário, importante, eu fico aqui, espero vocês fazerem as fotos. Na hora que vocês entrarem no salão, a gente faz a questão. E aí, né, ver o que faltou. E aí eu estou à disposição de vocês, fiquem bem tranquilos. Minha preocupação é que as pessoas não se molhem, que vocês não se molhem e que dê tempo de fazer tudo. Mas vamos tentar. E daí foi isso mesmo que aconteceu. E ninguém percebeu. E é deles estarem novamente, como eu falei, abertos às mudanças, né? Exatamente. De ficarem tranquilos e ter essa confiança. Por algum perrengue com essa coisa de chuva, porque os músicos, eles têm uma particularidade. O instrumento musical, ele não pode pegar nem um pingo de água, não pode pegar umidade.
Tu sabe, né? Eu sempre E tem mando... toda uma parte elétrica ali, né? Fora isso, Dependendo dos né? Mas assim, o instrumento de orquestra, ele não pode pegar nem umidade e nem sol, né? Então, quando é ao ar livre, eu já digo, olha, não pode pegar umidade, não pode pegar sol, eu tenho que ter o plano B muito bem alinhado. E também, assim, depois de muitos anos de experiência, né? Tu começa, assim, quando é o noivo direto que chama, isso eu já nem tô aceitando mais, quando o noivo direto entra em contato, porque com a gente é diferente, né? Eu digo assim, quem é a tua organizadora? Ah, eu não tenho. Então vai procurar. Eu disse, olha, eu posso te dar uma dica. Daí eu indico. A Adri, eu indico a Adri. É sério, eu tenho umas 4 ou 5 que eu indico, né? Que são com quem eu trabalho, as pessoas que eu confio. Eu indico elas e, olha, depois que tu conversar com elas, a gente conversa. Volta. Porque eu não tenho a menor condição. Porque assim, ó, um casamento, principalmente ao ar livre, tem tudo para dar errado. Tudo. É muita gente trabalhando e o tempo, ele é imprevisível. Já aconteceu do meio do casamento os músicos levantarem e sair correndo. Porque começou a chover e eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. E é horrível. É horrível isso, porque não foi pensado um plano B. E aí os noivos... E não é por causa da organizadora. Os noivos, às vezes, não querem. Eu já passei por situação nesse mesmo lugar que ela fez a cerimônia, que eu reconheci, da gente estar se organizando para começar o casamento e tu vê o temporal chegando. E aquele arco lindíssimo, cheio de flores, assim, no altar. Eu disse, Perdemos. tudo. Veio o temporal, veio com tudo. E era mas tinha plano B. A noiva não quis um plano B. E ela não aceitou o plano B. E aí ela casou no outro foi dia? muito triste. Não, ela casou de qualquer jeito dentro do salão. Ali, Porque o temporal derrubou tudo. Imagina aqueles lustres maravilhosos da Ambientalize, assim, girando, assim, desesperadamente, todo mundo embaixo, porque a noiva não quis. Então, assim, isso aí é vem muito... Aí vem É que tem que ter um plano B muito bem montado, porque a gente não consegue definir meia hora antes da cerimônia ou uma hora. Isso a gente tem que bater o martelo de manhã, né? Quando está começando a montagem. Então, já me ocorreu de eu acionar o plano B e não chover. Mas eu não poderia... É um risco. Eu não poderia montar toda a sonorização e a organização dos músicos ao ar livre e depois meia hora... Não, a gente não tem tempo hábil para isso, né? Para essa mudança. Quando é pouco músico, é mais tranquilo. Ou às vezes até quando não tem, né? Porque também existem cerimônias, se torna... Mas nunca são tão boas, na verdade. Sim. Exato. Vamos sempre melhor. Realmente, a emoção Vou dizer que a música ao vivo tem uma emoção diferente. Não, e às vezes assim, tem o arco enorme, que isso leva tempo para se montar. Não se pode, né, andar com aquele arco. Nesse caso, o menino que fez, era um arco de flores lindíssimo. Ele chorava, coitadinho, porque veio o temporal e derrubou tudo, não tinha o que fazer. E por causa da noiva. A organizadora estava perfeita, é uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. E assim, ó, irredutível. Não, e a comunicação, porque eu acho que são vários fatores, né? A questão do sol, de às vezes levar até o fotógrafo, filmagem, para avaliar aquele local. Isso é tão importante, porque né? hoje tá tão fácil, né? Hoje a gente bota ali na internet, pôr do sol, dia tal. Qual é o horário? Antes era um horror, né? Mas é tudo tão mais fácil. Exatamente. Só que, para mim, daqui a pouco essa posição tá excelente, mas... Pro fotógrafo, pro fotógrafo, pra filmagem. Até pro próprio celebrante, né? Com sol assim, que não consegue nem ler. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter essa comunicação, uma reunião prévia para avaliar isso, né? Não só o plano B, mas o plano A a é localização esse, de cada... Mas vou te dizer que eu já tive essa experiência do sol bem nos meus olhos. E de eu quase não enxergar, de fazer um movimento. Mas entre estar nos meus olhos, estar nos olhos dos noivos, eu prefiro que estejam nos meus. E que eu dê um jeito. Eu vou um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, dou um jeito para baixo, para cima. Aí é ser o profissional, né? Que a gente porque eu sei né? Porque eu sei que é mais importante para eles. A foto, a imagem deles é deles, do evento. Não é pra ti, então, né? Não é pra mim. Isso é uma coisa que eu converso muito falando sobre a questão do profissionalismo, né? Tu saber qual é o teu lugar, né? Sim. Tu tem que saber qual é o teu lugar no evento. E isso é uma coisa que eu sempre brinco, assim, é muito feio que eu vou dizer. Tem músico que é maravilhoso, é solista, não presta pra evento. Porque tu tem que saber que o casamento não é teu. Tu tá ali porque tu faz parte da decoração, tu tem que estar à disposição o tempo que for, porque não é teu. Tu faz parte de um conjunto maior e essa consciência é muito importante, né? De todos os profissionais. Com certeza. De todos os profissionais. E é depois, né, da questão da experiência, isso aí são os fatores
que não deram muito certo, que nos fazem depois ser questionadores. Exatamente. Eu pergunto já, tem plano B? Já tá no meu checklist. Exatamente, eu também. Tem um plano B? Qual é o plano B? O local tem um local fechado ali? Já vamos... Porque eu sei que daqui a um pouco sou eu que vou ter que ou encurtar a celebração, ou agilizar, ou daqui a um pouco, sabe? Eu vou ter que arrumar ali, porque daqui a um pouco sou eu que tô com o microfone. Exatamente. Eu que vou ser a voz daquele momento de direcionar o que vai acontecer ou não. E eu vou ser antipática. Que vou dizer assim, eu tenho que ir embora. E tirando até isso do plano B, que daí tem que estar estruturado, essa questão do sol, que eu também acho importante, os horários estarem muito afinados, né? Porque geralmente essas cerimônias, a grande maioria ocorre no entardecer, né? No final da tarde, para pegar o pôr do sol. E de tu criar um roteiro e cumprir, cuidar com os padrinhos, com a família, para chegar, porque onde atrasou ali também perdeu todo, né, a expectativa que é quero casar com o pôr do sol caindo. Beleza, então a gente tem que cuidar. Não, eu quero as minhas fotos no pôr do sol, quero a minha cerimônia ainda de dia. Exato. Então tem vários fatores, né? Cerimônia também, eu faço bastante casamentos aos domingos, né? E 11 horas também é perigoso, tem que cuidar onde vai ter, porque ninguém aguenta muito tempo no sol, né? Maquiado e tudo. Então, tem vários fatores que o cliente traz o sonho, traz o desejo e a gente tem que alinhar. Não, é legal, dá para ser, ou até de ser bem sincero, né? Os possíveis perrengues. Outra coisa que eu me questiono, mas é por né? Na verdade, são razões pessoais que nos levam a ter visões. Claro. Eu fui uma menina que morei muitos anos com os meus avós, não. Então, essa coisa do vô e da avó, pra mim, é meio prioridade. E aí, eu fico me questionando, assim, fica uma hora aqueles vozinhos ali, ou no sol, ou quando é o inverno e querem ao ar livre, eu já presenciei aquela grama ali, ó, congelada, e aquelas vó ali só com uma sapatilha. Teve um casamento que eu sinalizei cerimonial para conseguirem um tapetinho para botar nos pés da... De ter uma aguinha, né? Porque como a gente... eu geralmente peço para as pessoas chegarem antes para evitar atraso, porque já me ocorreu da gente atrasar uma cerimônia porque um casal de padrinhos se atrasou. Não foi a noiva, não foi o noivo. Esse é clássico. Foi um casal de padrinhos que se atrasou. E nesse caso, para a noiva, era muito importante a presença deles, né? Porque... já me ocorreu também da gente iniciar sem aquele determinado casal, mas nessa situação, e isso gera que até na festa impacta, né? Porque tu atrasou a cerimônia, impacta lá. Mas o que eu gosto é de pedir para as pessoas chegarem cedo, então tem que ter uma aguinha, né? Porque a pessoa vai ficar ali que a gente pediu para chegar antes. Porque eu gosto muito de repassar, né, a cerimônia. Eu acho que a comunicação é muito importante. Porque eu vejo em muitos casamentos, porque a gente também é convidada, né? A gente também vai em casamentos como convidada. E eu vejo que, às vezes, tá ali os padrinhos, eles estão tão nervosos quanto os noivos, muitas vezes, né? E eu vejo que eles ficam perdidos assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Aonde que eu vou me posicionar? De ter esse acolhimento também dessas pessoas, porque as pessoas estando calma, tudo flui muito melhor, né? Exatamente. Então, tu dá esse acolhimento de chamar os padrinhos, chamar os pais, quem vai participar do cortejo ali, chamar essas pessoas, tranquilizar, fiquem tranquilos, está tudo certo, tantos minutos antes eu vou chamar, vou repassar, vocês vão ficar, ou já adiantar alguma coisa, aproveitar que eles foram pontuais e, né, cumpriram com o pedido. Eu acho legal dar esse carinho, desse acolhimento. Nossa, chegaram no horário combinado, vamos... E isso muda tudo, porque as pessoas ficando nervosas ali, não sabendo, parece que a coisa vai tomando uma outra energia, né? Vai todo mundo ficando meio nervoso. As pessoas sabendo o que vai acontecer, tudo fica calmo, tudo fica mais tranquilo, tudo flui, na verdade, no momento, é como se fosse uma orquestra, todo mundo ali, né? Aquela grande equipe. No momento que eu compreender qual é a dinâmica do evento, eu não vou pensar só no meu. Eu penso justamente... Eu tenho um olhar que eu penso justamente, tá, mas o horário do convite, o horário da entrada da noiva e... o tempo de celebração, porque esse tempo de celebração vai ser o que vai influenciar lá na alimentação, na entrada da pista, de repente tá outro profissional que vai chegar para fazer alguma outra coisa lá dentro do salão, enfim. Então, é o alinhamento de todo mundo para eu poder ter o entendimento, né? E o entendimento do DJ, o entendimento da orquestra que está ali comigo. Exatamente. Então, do fotógrafo, do videomaker. Eu vou te dizer que eu gosto...
E mudou muito, eu acho ótimo, mudou para melhor a dinâmica do trabalho, né? Todo mundo costuma chegar mais cedo. E aí tu consegue falar com as pessoas. Daí tu consegue falar com o organizador, com o celebrante. Para mim é importantíssimo falar com o celebrante. Inclusive, eu sempre entro em contato antes com o celebrante, né? Que é para ver como é que vai ser. Como é que vão ser essas entradas? O que tu precisa mais? Porque às vezes a celebração é muito diferente. Porque o meu padrão de celebração é a celebração de igreja, que é o rito tradicional. Mas o celebrante ao ar livre não necessariamente. Tirei o aparelho faz pouco, não sei falar. Vai ser igual. Então, eu sempre entro em contato. E eu acho que é essa coisa da proatividade, né? De entrar em contato para conseguir organizar, para deixar tudo alinhadinho, que faz tudo fluir, né? Núbia, e uma perguntinha. Tu acha que o tamanho da música ou a música escolhida pelos noivos para todo o cortejo, enfim, né, elas devem ser alinhadas, enfim, ter a sua história, mas se é muito curta ou muito comprida, pode atrapalhar, se é alguma coisa que tem uma introdução muito grande. É por isso que é bom música ao vivo, né? A gente personaliza isso, né? O que acontece? Às vezes o espaço ele é muito pequeno. Aí o noivo quer uma música pra ele, uma música pra mãe, uma música pra tia, uma música pra aquela padrinha. Parece um rádio quebrado, né? É pá, 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 fica muito feio. Então a gente sempre orienta. O espaço é curto, então usa uma música só para todo mundo. E aí fica todo mundo, entra com calma, por favor, não corram. Entra com calma, a gente toca com calma e fica tudo bonito. A gente para, daí vem a música da noiva e fica tudo bem. Agora, me aconteceu uma vez, assim, a experiência que doeu muito. Eu fiz um casamento na catedral, que é aquele lugar imenso, 800 padrinhos, e eles escolheram uma música que era só um refrão. Era só um refrão. E nós ficamos repetindo aquele troço infinitamente, que eu não consigo nem lembrar que música era, porque eu nunca mais ouvi a música. Deve todo mundo ficar isso traumatizado. Isso também pode dar errado, então. Então, e aí é aquela coisa da experiência, né? Que às vezes tu tem passador, agora as pessoas não precisam de passador, porque estão ouvindo aqui. Pergunta o número de padrinhos. Vê o lugar, pergunta o número de padrinhos. Que daí a gente tem uma noção. Deixa eu falar um pouquinho aqui, fazer um break. A gente já falou meia hora, viu? Só para avisar. Viu como passa voando? Avisá-las. E nós vamos fazer um momento café que a gente tem aqui na nosso pó de festas. Sempre um momentinho de parar. E eu já aproveito para fazer uma publi, né? Porque a gente precisa, então, de apoio para que as coisas funcionem e o projeto continue acontecendo. Então, nós temos conosco a Belle Signature, que nos acompanha, que faz, além da nossa beleza, faz a beleza de todas as mulheres, né? O cabelo, unha, maquiagem, massagem maravilhosa. Tem o dia da noiva, o dia da formanda, o dia da debutante. Então, para quem não conhece, aqui em Porto Alegre, lá na Rua Auxiliadora, acompanhe @Belle Signature. E vale a pena, realmente, é um espaço muito agradável que a gente assina embaixo. E enquanto não chega o nosso cafezinho, que logo está vindo aí, a gente vai continuar um pouquinho mais desse assunto, do que pode dar errado, e depois, logo mais, vocês vão contar causos. Então, vou fazer uma rodadinha de mais uma, tá? Eu vou começar. Vai ser Letícia, Grazi e Núbia, mais um que pode dar errado numa cerimônia de casamento ao ar livre. Contam muito com criança, com animais de estimação também para entrar, que eu acho lindo, né? Mas que também isso é uma coisa que tem que estar muito bem preparada, né? Porque pode acontecer lindamente e pode não acontecer. Então, eu até fiz recentemente agora um casamento que era com o cachorro do casal. Só que daí a gente já organizou. Não. Ai, que delícia. Mas pode continuar. Eu ponho o cafezinho aí, pode continuar. Daquelas triviciadas, né? Não consegue nem raciocinar mais quando vê o café. E a gente organizou, não, se ele não entrar sozinho, de repente se dispersar muita gente, alguma coisa assim, o irmão da noiva ia entrar com ele.
mas foi mais do que perfeito, né? Ele viu o casal, já estava com um biscoitinho ali, o casal esperando para qualquer coisa, e ele entrou e foi lindo. Mas eu acho sempre importante... Que pode acontecer. Não, vai entrar com o irmão dela, que ia ficar tão bonito, né? Quanto, mas que deu tudo certo e entrou. Eu fiz um outro também em abril, que a gente... Era o pajem, os 2 sobrinhos da noiva, e eles eram bem pequenininhos. Então, a ideia era eles entrarem sozinho também. E aí, e mais o cachorrinho deles, o que era um pouquinho maior. E aí, eu tava, né? Não, ok, mas quem sabe a gente tem algum outro plano, tem alguém que poderia entrar. Enfim, eles não entraram sozinhos, entraram com o irmão da noiva, que era o pai deles, e ficou lindo também. Porque eles ficaram mais seguros, né? Entraram sorrindo, entraram aproveitando por ter aquela segurança, porque às vezes bota também a criança sozinha, empurra e a criança não fica, né? E ficou super emocionante, as crianças tranquilo, o cachorrinho tranquilo, ficou bonito. Então, essas coisas de crianças e animais de estimação pode dar muito errado. Tem que ter esse plano B e tudo tem que ser meio na hora. Por isso que eu digo, tem que estar aberto, porque na hora pode fluir, pode não fluir, aí a gente tem que fazer o plano B ali e tá tudo bem, né? Então, muita coisa... Cerimônia ao ar livre acontece meio que também as decisões na hora, né? Exatamente. Tem que tomar na hora a decisão. O cerimonialista ou o cerimonial tem que ter a carta branca para as decisões, isso né? mesmo. Isso é fundamental. O cliente confiar, É. né? Na pessoa que ele contratou ali, ter essa confiança. Saber que vai estar fazendo pro melhor. Pro melhor. Eu já fiz um evento também que a noiva queria entrar primeiramente e depois o vô dela entrar com o filhinho dela, porque ela queria ver o menino entrando. Se ele abrisse a entrada, ela não ia ver, né? Então, ficou combinado assim. Só que também na hora não deu certo, porque ele queria ficar com ela. Se ela entrasse antes, ele ia chorar. E ele estava tranquilo. Aí eu sinalizei o músico para fazer a troca e larguei ele na frente. Mas ela super confiava também em mim. Tanto que eu disse, eu fiz isso porque ele ia estar chorando depois e ele entrou sorridente. As fotos são lindas, sabe? Então eu digo assim, tem coisas que na hora a pessoa tem que confiar. E aí é importante um bom fotógrafo, um bom cinegrafista, exatamente, e aí tudo fecha, exatamente. Né? Grazi, o que pode dar errado numa cerimônia de casamento ao ar livre? Mais uma. Esse quesito dos animais, eu tenho uma experiência. Sempre tem que dar uma coisa erradinha para daí a gente aprender a não fazer. Daí o casal tinha um labrador. Aí o labrador, ele vai entrar sozinho? Vai, porque ele só vem na nossa direção. E aí eu também não tinha me antenado pro fato, mas aí uma meia hora antes a cerimonialista disse assim, olha só, vou botar alianças falsas no cachorro. E atrás de nós era um lago, um negócio. Aí eu disse, isso. Aí nisso vem o cachorro, engata uma primeira, e os casal assim pro cachorro, o cachorro passa pelo lado assim, vum, e cai no lago. E aí o noivo, as alianças. Meu Deus, que bom que essa mulher é genial. Calma, respirem, que as alianças estão aqui. Olha, poderia ter dado muito errado e foi aí depois salva, disso, né, quando tem animalzinho de estimação, eu sempre questiono se ele vai sozinho, se ele vai com adulto, qual é o tamanho dele, se é um labrador, um golden, quanto mais novo, eu sempre recomendo nunca deixar sozinho. Nunca, de forma alguma, porque ele já é do ímpeto dele, né? Sim. Ser a mil. E sempre ter aquele adulto. E a aliança falsa. Olha que bem. Brilhante. Não é de brilhante, mas é brilhante a ideia. Brilhante a ideia, meu Deus do céu. Ela deve ter aqui no passado podcast algum a gente aprende perrengue pra alguma ter essa coisa. ideia. Exatamente. Núbia, o que pode dar errado numa cerimônia de casamento ao ar livre? Então, eu me lembrei de um caos, posso contar? Pode. Que não necessariamente ao ar livre, mas assim, é uma situação muito... Às vezes tem noivos que dizem assim, o meu primo toca piano. Ele pode tocar junto. A minha prima canta. A minha irmã... Poder pode, né? A gente lida com isso com carinho, porque a gente conhece, tanto a família do meu marido quanto a nossa, todo mundo é músico, né? Inclusive, a gente evita de tocar em público um pro outro, porque quando a família é todo mundo de músico fica mais pesado. Mas tem gente que tem muito carinho com isso, né? Então, a gente lida com todo o carinho. E, normalmente,
né, até hoje, quer dizer, até esse dia fatídico, tudo deu certo. Aí era uma família e existe uma tradição, as igrejas evangélicas, elas têm uma tradição muito forte musical. Então, de ter música na igreja, então... A noiva cantava maravilhosamente bem, a irmã da noiva cantava maravilhosamente bem, então elas cantaram, a gente fez um ensaio antes e parará. E o irmão da noiva ia tocar trompete na entrada dela. Aí assim, nós ficamos assim, né? Trompete, hein? Tá, tudo bem, vai dar tudo certo. Aí nós fizemos um ensaio Redondo. Mais ou menos. Tá, quase. Tá, quase. Tá, ok. Na hora da cerimônia, ele não acertou uma nota. Emoção, né, Claro, gente? Não tem evidente. Mas assim, a gente já tinha tocado Porque antes. não é um profissional que consegue separar esse momento. Não, e ele até já tinha tocado em casamentos, mas nunca profissionalmente. Na hora... o casamento da irmã, né? Não, e foi muito interessante, porque assim, a noiva cantou lindamente no casamento, a irmã da noiva cantou lindamente no casamento, e o coitado do rapaz, ele não acertou uma nota. E foi bem na época que tava na moda, lembro no YouTube, rolava um monte de vídeo de casamento com os trompetistas horrorosos, assim. E eu passei meses... Vai pro YouTube. Eu passei... E ele do lado do Beto. Meme. E ele do lado do Beto, e nós com a flâmula da empresa, e ele tocando aquilo. Eu passei meses olhando no YouTube, procurando pra ver se nós não estávamos no YouTube com aquilo, porque... Vende tudo e vai fazer crochê na praia depois disso, entende? Acabou. Mas isso que ela comentou da emoção, porque daqui a pouco é um parente, fica... eu vejo muito quando a pessoa diz, é um amigo meu, um parente meu que vai celebrar. Pode né? dar errado. Pode dar muito errado. Pode, porque a pessoa tá ali, né? Eu já vi cerimônias que a pessoa se emocionou demais, não conseguia concluir, né? E lindo, tem todo um sentido, mas assim, não pode, né? Uma coisa é tu te emocionar um pouco e tal. Outra coisa é a pessoa não conseguia falar, concluir, né? Então, isso também é lindo, é muito bacana, é super de boa vontade que a pessoa daqui a pouco, né, diz, não, eu celebro, mas tem esse risco, né, de daqui a pouco não conseguir. Eu sou uma pessoa que eu sempre me achei, assim, muito, não, trabalho com isso, firme. Eu fui madrinha de um casamento e eu sempre digo para as madrinhas, caminhe devagarinho, sorria. Eu entrei, assim, um foguete, tchum, no coisa. Quando eu cheguei lá na frente, eu disse assim, mas meu Deus, o que eu fiz, sabe? Se eu sei, é a emoção. É a emoção. As pessoas estão envolvidas ali com a emoção. Então, eu digo, eu acho muito importante ter um celebrante, acho, né, muito importante. Cada macaco no seu galho, vamos dizer aqui. Eu acho. Pode até ser esquisito da celebração. Aí partiu de uma cerimonialista que a noiva chegou e disse, eu tenho minha amiga que é jornalista, não sei o que vai fazer a nossa celebração. Aí a cerimonial conduziu de uma forma com que daí eles acabaram me contratando e essa amiga fez uma parte, ela fez uma homenagem. Lindo, acho muito. Mas aí foi o cerimonial que praticamente salvou. Olha, não, a gente começou a fazer porque assim. aí eu entrei em contato com essa amiga para saber que tipo de homenagem, como é que ela ia fazer, quanto tempo ela precisaria para aquilo ali. E se ela tinha alguma outra ideia, além de um texto. Porque essa comunicação é importante, né? Para não se tornar repetitivo, porque daqui a pouco ela vai falar coisas que tu já falou sobre os noivos. Então, essa comunicação é muito importante para não ficar repetitivo. E mesmo assim, no final, ela quis sair do texto e ela daí acabou se emocionando, gaguejando, chorando. Aí, pelo menos, foi uma partezinha menor, né? E tinha tu ali pra coordenar. E aí podia, né? Porque tava com alguém ali, né? E a questão da celebração é complicada, porque começa a se enrolar e tá, para os noivos é importante, agora para os convidados às vezes não é tanto. Falar e enrolar. Eu vou dizer uma coisa que pode dar errado também em casamento. Quando os votos são muito longos, né? Ou de um ou até desequilibrado. A noiva faz um textão e o noivo é pequenininho, ou ao contrário, né? Isso não fica bem, mas também pode ser maçante, né? Pode ser... perde o time da questão. Existe serviço, né? Tu contrata pessoas para ajudarem com isso, não existe? Serviço, existe Tem serviço, pessoas que fazem isso e né? eu particularmente eu converso com os noivos, que eu também alinho com eles os votos, justamente para isso. Um não faz um TCC e o outro escreve 2 linhas. Exatamente. Isso tem que ser harmônico, eu penso lá no vídeo depois, na edição, enfim. E para os próprios convidados na hora, para não ficar uma coisa muito... Não, e tem gente que não sabe se comunicar.
Então precisa daquela mãozinha. E Não sabe aí- usar palavras, não sabe. E aí, por Porque as exemplo, pessoas com um têm um noivo limite, que tem né? uma dificuldade, eu vou fazendo questionamentos, eu Exatamente. digo, coloco uma música, penso o dia que vocês se conhecerem. Eu vou conduzindo uma Exatamente. construção de raciocínio para que ele coloque a emoção no papel. E eu sempre solicito que eles mesmo eu não ajudando em nada, que eles Não. me mandem os votos Faz pra uma eu curadoria, né? para eu dar uma analisada, uma olhada. Porque daqui a um pouco ficou muito repetitivo, né? Escreve 2, 3 parágrafos, quer dizer a mesma coisa. Exatamente. Uma outra coisa que pode dar errado também é os noivos não alinhar com o cerimonial algumas particularidades de alguns convidados, né? Tu bem lembrou das avós. Pode ter algum cadeirante que não foi anunciado, pode ter alguém com dificuldade de andar, que precisa chegar primeiro, precisa de uma cadeira. E né? principalmente ao ar livre, que às vezes é gramado, é Exatamente, ruim, para deixar isso bem alinhado, combinado, né? Exatamente. Olha, o carro entra até aqui já tem alguém para auxiliar, isso é bem importante, assim. É. Eu acho que mostra, além do carinho e da atenção com aquela pessoa, a organização, né? Sim. Até porque na hora, se isso a pessoa chega, claro, a gente vai dar uma atenção, mas quando não é previsto, às vezes a gente Não está tem deixando de alguém, fazer outras coisas, não né? tem Não alguém tem esperando ali na hora, né? exatamente. Então, eu acho que mostra, além do carinho, assim, né, de estar organização esperando a mesmo. organização mesmo. E isso, claro, às vezes a gente pergunta, né, mas geralmente eu pergunto para as pessoas, inclusive na festa, para ter acessibilidade aos lugares mesmos, pergunto. Mas, às vezes, a pessoa se passa. né? Gente, então assim, vamos para a outra fase, que agora é os causos por trás dos bastidores. Eu vou pedir, então, também na mesma hora da apresentação, que a Letícia conte um causo, de preferência, ela vai lembrar aí algumas, se teve algum perrengue ou alguma coisa salva por algum profissional de evento. Tu lembra de alguma São coisa? vários, né? A gente podia fazer um outro só para contar os bastidores, assim. Mas um que eu me recordo, que me marcou bastante, foi um evento na beira do rio, e que estava bem ventoso, e o noivo tinha levado os votos dele numa folhinha, assim, era uma folha só. E quando ele foi começar, voou, né? E eu tinha no celular, né, salvo ali, ia levar para ele, mas ele se saiu tão bem e ficou tão bonito que eu nem cheguei perto ali do altar, e ele, era para mim falar mesmo de coração, né? E ele falava, se comunicava muito bem e tirou de letra, mas é uma coisa que, dependendo do perfil do convidado, aquilo ali vai deixar mais nervoso ainda, pode estragar. Então, eu acho que é bem importante ter mais do que um quando a pessoa leva em folha, e até quando a pessoa vai ler no celular, eu também acho, porque vai que a bateria dê alguma coisa, não sei. Backup, né? Eu acho que é importante ter extra ali para Então, conseguir além do teu salvar. caos dos bastidores, fica a dica que Fica a tem dica disso aí, sempre, de ter ali. a mais ali, a folhinha impressa para salvar qualquer coisa. Grazi, conta aí uma história para nós. Teve um episódio que foi lá numa das marinas também. Um episódio, acho que era novembro, dezembro, bem calor, assim. E aí acabou anoitecendo, quase na finaleira da celebração, assim, faltavam uns 10 minutos para finalizar, acabou anoitecendo. No que anoiteceu, os mosquitos... Isso é muito, né? Que pode dar errado. Meu Deus. Mas eram os mosquitos criados, assim, né? E eles grudaram na pele. Não, tem um que é uma E mutação. aí, daqui a pouco, eu vi as madrinhas assim, ó. E eu... Dançando? sabe? Com as pernas assim, né? E fazia assim. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Daqui a um pouco eu comecei a sentir. E eu ali falando, e daí eu disfarçadamente levantava um pé, passava numa perna, levantava na outra, passava. E os bichos não desgrudavam. E eu ali, né? Vou aguentar, porque doía. Mas você vai encontrar com toda repelente é muito sangrando. importante, né? Dali um pouco eu só ouço aquele nas minhas pernas, assim. Daí eu tomei um susto. Daí eu Que olhei amor. para baixo. Era o pessoal da equipe do cerimonial, bem abaixadinho. Gente. Por trás de todo mundo, passando repelente nas pernas de todo mundo. Que coisa E aí- linda. E daí eu disse, me salvou, né? Mas mesmo assim, os bichinhos... Então, essa do repelente sempre... Mas mesmo assim, eu acho que o time, porque eles podiam não ter feito nada, faltava bem pouquinho para terminar a celebração.
Mas né, foi uma pessoa da equipe mas muito disfarçada, tanto é que eu não vi se aproximar. Ele abaixado, assim, por trás de todo mundo e passando aquele spray, assim, nas Muito pernas de legal a todo visão, mundo. né? Parabéns Legal pra a visão, essa né? que é isso. Muito legal. Que equipe, hein? Foi muito legal, assim. E daí, quando eu tô indo pra alguma marina, eu já sei o negócio. Então, assim, fica a Banho de dica repelente. que não pode faltar no kitzinho das organizadoras Não o só repelente. perto do rio, né? Esses qualquer sítios aí também. Qualquer espaço ao ar O livre, repelente é essencial, faz parte do kit básico de sobrevivência. né? Núbia, Enfim. tem uma história aí pra contar pra gente? Eu tenho uma história para me gabar, não é mesmo? Do quanto é pode importante estar preparado. Não, a gente fez um casamento uma vez, faz bastante tempo, num espaço ao ar livre, e o espaço ele tinha uma curiosidade, que habitualmente deve funcionar, mas quando tem músico ao ar livre, quando tem músico junto, né, música ao vivo, tem coisas que precisam ser contempladas, e o olhar, né, tu conseguir olhar para as pessoas e facilita muito, né? Contato visual. O contato visual é importantíssimo, né? Porque eu não posso ficar indo e voltando, né, pro músico, nem mandando WhatsApp, né? Enfim, era um lugar legal, enfim. E aí, de um lado, tinha os músicos do lado do altar. E do outro lado, tinha todo o público, todos os convidados sentados. Do outro lado, ficava a mesa de som. E a mesa de som ficava fechada numa casinha com uma cobertura, assim, não era uma janela, era uma janelão, assim, uma base que era furadinha. Então, quem estava dentro enxergava, mas quem estava de quem fora estava de fora não enxergava. Aí tá, tudo bem. Por mim, passou o som, tá passado o som, né? Aí eu fiquei do lado dos músicos, todo mundo entrou, cerimônia. Quando chegou a hora da saída, que eu me dei conta um pouco antes, que era os músicos queriam uma música específica que a gente ia tocar com uma trilha. Então, ia começar junto. Marcação exata, assim. A música a trilha e os músicos ao mesmo tempo, né? E, por sorte, meu marido, né, preparou a trilha e ele botou antes da trilha uma marcação assim, tac, tac, que só a gente ia ouvir e se o DJ estivesse ali, né? Só que ele tava do outro lado. Aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Aí eu parei, olhei pro DJ, olhei pro meu marido, fiz sinal pra ele, né, ficar me olhando, ficar atento. Aí eu dei ok pro DJ, fiz sinal pro meu marido de que eu tava ouvindo. E aí, como eu estudei música há muitos anos, né? Eu regi aquele dia. Olha só, maestra! Eu fiz sinal, pá, 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 e todo mundo entrou. Deu certo, salvou a história. Mas assim, ó, foi... E o sufoco, né? Ah, tá louco. Porque assim, ó, tu não pode errar. Deu certo, mas podia Deu ter... certo, podia ter dado muito errado. Essa questão da comunicação visual é muito importante. É, muito importante. Mas aí aquela coisa assim, com a experiência, tu já começas. No próximo evento que eu tiver uma coisa dessas, eu já vou olhar onde é que tá combinado, sabe? É uma experiência, né? E eu não sei com vocês, gurias, se já ocorreu, mas comigo é bem frequente de algum padrinho ou madrinha se sentir mal, sabe? Não é em todos, mas eu acho bem... recorrente. É bem recorrente, sabe? Tanto que eu falei da água antes, que eu acho legal ter uma aguinha, né? As pessoas chegam antes. E leque também, porque às vezes, mesmo não estando muito quente, às vezes nessa hora, né? Me acontece bastante. Não sei se as pessoas ficam sem comer ou é realmente a emoção do Tudo junto, dia, né? Pode ser. Ou junta tudo, Eu enfim. fiz um casamento uma vez que a noiva e o noivo desmaiaram durante a cerimônia. Então agora eu tenho até uma cadeirinha que eu costumo deixar o lequezinho ali, a Contrata um aguinha, o celebrante lencinho enfermeiro que para tá tentar. Era na igreja. Acho que é emocional, né? Não sei, assim, mas um conjunto, são detalhezinhos que a gente tem que cuidar, né? Aí eu pego aquela cadeirinha, tento tirar um pouquinho até para não chamar, porque daí fica... Né? O último que eu fiz, daí era atrás, tinha uma figueira, daí a gente levou ele, botou a cadeirinha atrás da figueira para não para disfarçar, assim, não chamar atenção, porque se tu leva pro né? lado, as pessoas todas olham para aquele lado, aí né? presta atenção na daí cerimônia. a gente botou bem atrás da figueira, até foi rapidinho, ele voltou, enfim, mas me acontece bastante, assim. Então também fica aí outra dica importante. Está de olho, né? Hoje eu já fico de olho, assim, na boquinha mais branquinha ali, do tu homem, sabe principalmente. Que tem eu acho que ela nem tá mais, durante muito tempo tinha organizadores que eram próprias da igreja, né? Uhum. E aí tinha uma de uma igreja aqui em Porto Alegre que ela ficava parada olhando as madrinhas.
E aí ela já sabia quem é que ia desmaiar, ela já dizia, fulano, ali, naquela ali. E ele ia lá e só juntava, assim. Ela começava a cair, o cara juntava. Eu vi isso acontecer. Ninguém me contou, eu vi. Sim, a experiência, Mas é a né? experiência, né? É a experiência. Então é comum mesmo, assim, eu fico de Essa olho. que eu fiz, que o noivo e a noiva desmaiaram no altar, foi engraçado. Desculpa, mas foi muito engraçado. Porque assim, a gente via de cima, era uma igreja que tu ficava no coro. E aí daqui a pouco um fez assim, pof. Para a cerimônia, tudo junto, a noiva. Daqui a pouco o noivo se encosta, pof. Aí senta o noivo, arranjaram uma Coca-Cola para dar Coca-Cola. E aí o fotógrafo até hoje brinca comigo, assim, eu tenho foto dele tomando Coca-Cola no altar da igreja. Mas isso não é publicável. Não, ele fez foto para os noivos Sim, poderem... claro. E aí, por sorte, são noivos que são muito de boa, riram, acharam graça, deve ter mostrado as fotos a todo mundo, né? Não, e às vezes a pessoa, Mas às vezes cada pessoa reage de uma maneira, às vezes aquela adrenalina, aquela emoção do dia, tu esquece mesmo de comer, né? Sim. Então, às vezes, até quando a pessoa Eu está se sempre arrumando, é questiono importante. o comer quanto, alguma quando eu coisa. chego antes, normalmente eu encontro com o noivo. Eu sempre questiono o quanto ele bebeu naquele dia. Porque geralmente eu vou pra barbearia, tomo alguma coisa. De comer alguma né? coisinha, né? Fazia verdade. essas confraternização com os padrinhos da barbearia. Eu sempre pergunto se bebeu, se misturou bebida, o quanto bebeu. O esquenta, né? Esquenta, pode esquentar Eu mesmo. sempre esquenta, oriento né? antes a toma uma cervejinha, dar De uma leve, pega maneirada. leve. Isso foi uma situação que eu passei uma vez, um perrengue, e foi bem desagradável. O noivo e os padrinhos, assim, eles fizeram um esquenta que deviam estar 3 dias esquentando, assim. Eles chegaram prontos pra festa, assim. Né? É a questão do pré-casamento também, É. que ter muito cuidado quando fazem uma festa um dia antes, né? Sim. E aí, E a gente tem que ficar de olho. E aí, o que a gente tem? A gente tem tudo organizado. Tem a sequência das músicas, né? Chega, bate a sequência das músicas com o celebrante, com a organizadora, fica tudo certinho. O noivo entrou, aí ele bateu no altar, chegou no altar, voltou, pegou todos os padrinhos, trouxe todos os padrinhos ao reboque. O que tu faz? Cadê a música já? Eu parei, né? Não, parei, tu para, né? Aí tu para, porque tu não tem o que fazer. Sim, mudou, né? Tem que até... Mudou tudo imediatamente. captar, E aí eu né? parei. Todo mundo, a gente parou e tal. Daí a organizadora, né, me fez sinal. Aí tava com tudo. E era o ar livre, né? As madrinhas, daí entraram as madrinhas, com a música das madrinhas. Para tudo, começa de novo. Mas é muito ruim. Sim. É muito ruim. E aí a irmã do noivo me disse assim: vocês vão acertar a música da noiva? Eu fiquei assim. Se ela entrar Miga, fale com o seu irmão. Agora, falando em música, Mas também, lugar ao ar livre, aconteceu comigo, ainda bem que estava tudo esquematizado, a questão do microfone sem fio também. Aham. Tava muito ventoso, Aham. nesse dia começou super bem e daqui a pouco, né? E Aham. o rapaz da filmagem me fazendo um sinal, mas o pessoal do som era bem Antenado. atinado, já pegou ali, já botou, claro, ficou o fio, enfim, mas estava o plano B ali também. Isso acontece muito, né? em cerimônia Nós ao ar fomos livre. a um casamento. Eu gosto da equipe quando tem microfone de lapela, porque eu sei que daí pra eles vai ficar bom, Exatamente. entendeu? Não Sim. pra É. mim, pra eles. É. Depois Pra a edição, gravação, né? a edição Isso. fica boa. Nós fomos a um casamento que caiu, né? Lá em Gramado, que caiu nós todas fomos no casamento, que caiu o som por causa do clima. E também é tinha. verdade. Era Nós muito éramos convidados. Exatamente. Quer dizer, eu era madrinha. Eu era convidada, mas estava tocando. Mas assim, a distância entre a mesa e o Era replicador grande. eu acho que é replicador, não sei como é o nome, era grande, e também o clima, enfim, caiu, Vento, ficou caindo. Ficou um momento que É. a gente não ouviu direito os votos dos noivos. Exatamente. É isso. E isso é uma coisa que a gente tem que. Gente, tá nós temos atento. ainda alguns minutinhos e eu quero aproveitá-las até o final desses minutos. Então, agora sim, casinhos rápidos ou não. Casinhos rápidos não. A sua palavra final para esse momento que a gente teve aqui nessa mesa. Palavras finais. Eu acho que o que eu deixo, assim, o meu recado para todo mundo que vai casar e que principalmente escolha um lugar ao ar livre fora de igreja é comunicação. Eu acho que primeiramente, assim, quando vai contratar uma organizadora, uma cerimonialista da afinidade, de sentir a confiança naquela profissional, porque tu vai passar muito tempo com ela, e que essa pessoa tenha uma boa comunicação com os fornecedores, né? Porque a comunicação é a base de tudo ali para ocorrer bem. Então, eu digo,
Não pensem que a gente é pessimista, aceitem a nossa lembrança do plano B como uma preocupação e não como um pessimismo, né? É para que tudo dê certo. E conferência, 1000 vezes a conferência, porque o óbvio às vezes não é óbvio, né? E eu acho que é melhor pecar pelo excesso, por repetir várias vezes, repassar várias vezes, do que daqui a pouco se passa alguma informação que era importante. Então, o meu recado é esse, sim. Conexão, achar um profissional que tu te dê bem e comunicação geral de todo mundo ali 1000 vezes. Perfeito, adorei. Grazi, a tua consideração final. Primeiro, agradecer, né, por essa oportunidade, esse espaço. Reitero o que a Letícia falou antes, da minha admiração por vocês levarem esse projeto adiante e fazer esse movimento dentro do ramo de eventos. As meninas irão ouvir. E eu só tenho a agradecer, né, a questão de ser celebrante, porque me faz muito feliz. E cada casal que chega em mim, eu não estou muito preocupada, às vezes, em fechar, em fechar exclusivamente com todos os orçamentos que chegam em mim e fazer aquela confusão que às vezes é feito, né? Eu estou preocupado em oferecer o meu melhor e aquele casal que der o match, ele vai ficar, vai permanecer e a gente vai fazer uma construção muito especial da história deles, com foco na vida deles, na história deles, e que cada um saia dali daquela celebração na intenção e no intuito de perceber o quanto foi a cara daquele casal, aquele movimento ali. E que isso reverbere, né, depois no momento de festa. Porque eu gosto de puxar o pessoal para o aqui e agora na celebração. Para mim, a celebração é a razão da festa posterior. E é o início, né? Então, é o que vai dar a razão do momento e do movimento. E olha só, a Grazi conseguiu me eu deixar também, arrepiada, gente. Olha ela, imagina na celebração. Não, e ela tem uma calma, uma tranquilidade, né? Porque eu sempre digo muito para os noivos, existem às vezes alguns profissionais que dizem assim, não, tu entra, daí tu olha para a esquerda, daí tu olha... Eu digo, gente, flui, entra, né? e curte deixa o teu momento, que vai ficar lindo. Porque senão a pessoa fica toda nervosa, toda se entrou, engessada, qual é né? o pé que botou primeiro. E aí não fica, curte teu momento, te emociona. Ah, mas eu chego lá, faço o quê? Abraça quem tu quiser, faz, né? Curte, é teu momento, é teu casamento, né? Deixa fluir, é tão bonito. E eu tenho priorizo sempre também essa indicação. Contrate um profissional para te ajudar a organizar todo o teu evento. Isso não tem paz, não tem tranquilidade, não tem noite de sono melhor na vida. Porque... inclusive na comunicação entre todos os outros profissionais. Links, né? Faz o link aí. Não abraça minha mãe, minha tia, minha avó. Todo mundo tem que curtir o momento. Ser convidado tanto quanto o casal de noivos. Exatamente. Você tem que curtir o teu dia, curtir o teu movimento. A preocupação é até a noite anterior ali. O resto passou da meia-noite. Curte, flui. Muito bem, Núbia. Tuas considerações finais. Primeiro eu vou fazer uma coisa dramática, tá? Oi? Contrate um profissional. Para todo mundo ficar bem fixo, contrate um profissional. Mas brincadeiras à parte, sim. Contrate um profissional que tenha a ver, né? Que flua a comunicação e confie nessa pessoa, né? Confie nas indicações dessa pessoa. Confie quando ela disser isso não vai dar. Isso é muito importante. Porque existe uma equipe enorme de pessoas que está ali para realizar um sonho. Então, a pessoa que vai casar, ela está realizando um sonho. Todas as outras pessoas, elas estão trabalhando e trabalhando duro. Para que tu não precise trabalhar, não precise te preocupar e que dê tudo certo. Então, assim, contrate um profissional. Em segundo lugar, o casamento é do casal. Então, a música, ela não tem que ser a música que a fulana gosta, que a ciclana fez, que igual a música... Não. Sabe? O casal tem que colocar, no momento da cerimônia, que é a maior parte das vezes que a gente toca, às vezes recepção, coisas que tem a ver com eles. Sabe? Se o cara passou uma vida inteira e gosta de samba raiz, faz, entendeu? Contrata um profissional que vai organizar, gosta de sertanejo, faça. Claro que tu não vai botar uma coisa, como é que é, o funk proibidão, porque não cabe numa cerimônia, né, numa celebração de casamento, bota na festa. Mas assim, faça. Né? Não queira...
Não queira fazer igual a da amiga, a da tia. Não faz assim, porque é teu casamento. Né? Tenha atenção porque assim, depois tu vai lembrar, tu vai ver o vídeo, vai dizer, olha que linda aquela nossa música. Não, ai que lindo, eu fiz igual o casamento da fulana. Não tem sentido. Então, isso é muito importante, assim, a pessoa ter essa noção. E não tenha vergonha, medo de pedir, porque eu noto muito isso. Tem muito casal, e já passei assim, ai não, se eu escolher as músicas que eu gosto, eu vou chinelhar o casamento. Já ouvi isso, vou chinelhar o casamento. Não, minha querida, é o teu casamento. Se permita, né? Não existe. Não, e não existe chinelhar, não Traga existe certo e errado. Não tem certo e errado, sabe? Meninas, nosso tempo acabou. Eu quero dar as mãos para vocês e fazer um agradecimento, que foi muito boa essa horinha que a gente passou juntas, que isso reverbere, Coisa né? boa. E Obrigada. que a gente possa ter outros Obrigada pelo encontros. convite. Obrigada a vocês. Valeu. Beijo, Beijo, até a próxima. Até mais.